pessoal, olá professor Silvio, sejam bem-vindos à apresentação do nosso seminário, qual trataremos sobre Nemátoda. Quem vos apresenta este seminário é Arthur Felipe e eu, Igor Nóbrega. Então, inicialmente, para tratarmos sobre o filo Nemátoda, para dar play na nossa apresentação, nós precisamos conhecer algumas informações, algumas curiosidades sobre o filo Nemátoda. Então, os nemátodos, os pertencentes a este filo, são chamados também de vermes redondos, isso devido à sua forma cilíndrica. E a classificação, a denominação de verme é devido a uma forma de vida parasitária, o qual ele também sobrevive dessa maneira, de forma parasita, entendeu? Formam o maior filo de asquelmintos. São cerca de 12 mil espécies. Porém, estudando a zoologia dos invertebrados, nós vimos que existem muitos invertebrados ainda que não foram descritos. E isto é o caso dos nemátodos. Ainda há muitas espécies que não foram descritas. Outra classificação dos nemátodos, uma curiosidade, é que eles podem ser livres e parasitas. Os livres estão inseridos em ambientes como lagos, rios, ambientes marinhos, alguns em solos, e os parasitas estão inseridos em organismos, né? Estão se alimentando daquele organismo, sobrevivendo através dele. Então, assim, a gente já consegue começar a compreender um pouco sobre os nemátodos e então dar play na nossa apresentação. Então, aqui no primeiro tópico, eu vou falar um pouco das características dos nemátodos. E nessas características eu trouxe aqui 5 características importantíssimas que podem ser classificadas também como características evolutivas comparadas aos ancestrais, né? Principalmente aqui os poríferos, as esponjas. Então, a primeira característica, como já podem ver, é que são triblásticos, ou seja, possuem os 3 folhetos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então, essa aqui é uma das principais características a qual a gente deve saber, que são triblásticos, possuem os 3 folhetos embrionários e são também pseudocelomados. Então, a segunda característica a ser estudada é a presença de um sistema digestório completo. Diferentemente dos seus ancestrais, este já possui um sistema digestório completo, o qual facilita a sua nutrição e a sua digestão. A terceira característica é um sistema nervoso que tem a presença de gânglio nervoso, nervo dorsal e nervo ventral. Isso será um pouco detalhado mais à frente, quando formos falar sobre o sistema nervoso, né? Citaremos novamente isso. Interessante aqui é que alguns estudiosos da zoologia definem que o sistema nervoso pode também ser chamado de sistema nervoso anelar, devido ao seu formato cilíndrico do nematodo, e esse pode ser então chamado de sistema nervoso anelar. A quarta característica é a simetria bilateral. Essa simetria bilateral é uma característica também intrínseca para a classificação dos nematodos. A quinta característica é a presença de uma cutícula que recobre o corpo. Se observarmos nessa imagem aqui, se observarmos direitinho, nós veremos que na extremidade do corpo do organismo aqui, do corpo do animal, do nemátodo, do nematóide, a gente vai ver um traço, tanto na parte direita, a parte de cima da imagem, como também na parte de baixo. Então, esse traço externo aqui é a cutícula, esse que tem uma tonalidade diferente. Então, aqui através de auxílio de uma imagem microscópica, a gente consegue definir a cutícula do organismo. Então, sendo estas as 5 características principais a serem estudadas, vamos agora para o segundo tópico a ser estudado, o qual o Arthur irá tratar. Olá, pessoal. Olá, professor Silvio. Dando continuidade aqui à nossa apresentação, a estruturação dos nemátodos, né? A gente pode dizer que os nemátodos, eles são seres que apresentam adaptações extremamente importantes e que conseguem viver em determinadas condições em espaços intersticiais.
Eles possuem corpos delgados e alongados, com extremidades gradualmente afiladas na maioria das espécies que a gente estuda. A maioria do seu gema, todos de vida livre, no caso, apresentam em sua grande maioria a cerca de 2,5 milímetros de comprimento e que, em alguns casos, muitos deles chegam até mesmo a aproximadamente 1 milímetro, e outros são tão pequenos que conseguem ver, que a gente só consegue ver ele através de microscópios. No entanto, alguns nemátodos de solo chegam muitas vezes a alcançar o patamar de até 7 milímetros. Em algumas outras espécies marinhas que a gente consegue encontrar, atinge seu comprimento de 5 centímetros, mostrando assim que suas adaptações são bem relevantes em determinado ambiente na qual eles estão inseridos. Como meu colega Igor anteriormente falou também, eles são seres que apresentam um corpo cilíndrico, por isso que eles recebem esse nome de verme redondo. A boca deles se localiza na extremidade anterior, uma região um pouco arredondada, onde se apresentam tanto lábios quanto órgãos sensoriais de vários tipos. A sua glândula caudal, também chamada de fiandeira, é típica em muitos nemátodos de vida livre, incluindo a maioria das espécies marinhas nas quais a gente estuda. A glândula se abre nessas regiões por uma região posterior ao corpo e na qual alguma dessas vezes ela é delineada de forma a lembrar a gente o modelo da cauda tubular. Referente à sua parede corporal, a gente pode observar que a cutícula dos nemátodos é mais complexa do que as dos asquelmintos. Ela, por sua vez, apresenta três camadas principais que tem colágeno e uma epicutícula. Essa epicutícula que a gente pode observar dentro dessa camada da cutícula, ela é uma região extremamente fina que pode exibir e fazer o bronzeamento e o recobrimento da camada reticular externa do córtex do nemátodo. A camada mais externa, mais para a região de fora, é mais anelada e que apresenta muitas vezes partes tanto internas quanto externas. E a camada mediana, que fica entre essas duas camadas, ela apresenta uma estrutura granular uniforme, que muitas vezes apresentam os bastões esqueléticos que fazem parte também da sua estrutura, permitindo assim as suas variações de tamanho, como é retratado, como eu retratei anteriormente, apresentando também fibrilas ou canais, dependendo da espécie que é analisada. Então aqui a gente pode ver que ao detalhamento do nervo dorsal é uma espécie de foto anatômica. Essa ilustração traga nesse slide. Então vocês podem ver com mais calma cada região do corpo, a cutícula, a epiderme, onde estão os músculos, onde está inserido o nervo dorsal, a Os cavidade do canais. intestino. Uhum. O canal excretor, que mais à frente a gente vai explicar. Sim. Então, dando continuidade, agora no terceiro tópico, nós iremos tratar sobre a locomoção. A locomoção eu trouxe um vídeo aqui ilustrativo, o qual a coleta da água de um recipiente, onde vocês podem ver, tem partes vegetativas, né? Uma planta aquática, possivelmente. E então a coleta dessa água, então é posta a água, né, em uma lâmina e então com o auxílio de um microscópio consegue-se observar a movimentação do, do animal. Como podem observar a água sendo coletada e percebam nesse movimento que ele faz, tá vendo aí esse movimento aí? Esse movimento de contração, uma espécie de contração, possibilita que ele se mova tanto para frente como para trás. É uma espécie de ondulação do corpo, semelhantes às de uma eng, por exemplo. Entendeu? Então essas contrações possibilitam essa movimentação. Um fato interessante é que quando os nemátodos são removidos do sedimento onde estão inseridos, como ocorre em observações laboratoriais, que é o caso dessa do vídeo, o seu movimento fica errático e assume uma natureza de chicote. Ele fica. Ele muda. Então, assim, é um pouco difícil a gente tratar em um vídeo e explicar de forma exata como ele se move, por conta que quando há a retirada, ele fica em condições diferentes do seu habitat natural.
Entendeu? Então isso possibilita uma dificuldade de explicação. Mas é basicamente isso, através dessas contrações, dessas ondulações. Quando acontece essa remoção e ele está na água, muitas vezes você pensa que ele está movimentando, como é o caso nessa parte do vídeo, que ele se movimenta sem fazer as ondulações, sem se contrair. Mas é devido à cauda fiandeira, a qual Arthur tratou na parte da estrutura. A cauda possibilita com que ele nade no ambiente aquoso e então consiga se movimentar. Então, o quarto tópico, Arthur volta a trabalhar com vocês e refere-se à nutrição e digestão dos nematodos. Referentes à sua nutrição, os nemátodos eles podem ser tanto de caráter carnívoro ou herbívoro. Como em algumas espécies parasitas que a gente tem que se alimenta de matéria orgânica consumida pelo hospedeiro e que, por suas vezes, ainda possuem hábitos hematófagos. O que são hábitos hematófagos? São seres que acabam se alimentando do sangue de seu hospedeiro. Os nematóides de vida livre, por sua vez, já se alimentam geralmente de pequenos anelídeos, plantas, algas, fungos e outros microscópios. É tanto que a gente pode observar que no vídeo da locomoção que meu colega Igor trouxe, foi retirada a amostra microscópia do nemátodo dentro de uma região ali que a gente pode ver que tinha umas pequenas plantas, alguns micro-organismos e até mesmo algas e musgos, né? A gente também pode perceber que e analisar também que os nutrientes obtidos por esse animal são lançados na região do líquido do pseudoceloma, na qual se difundem com as outras regiões de células do nosso corpo. A gente também pode ver que, muitas vezes, esses seres que são carnívoros, eles apresentam características parasitárias, na quais eles habitam os seus hospedeiros. Geralmente nos seres humanos, que acabam por danificar o seu sistema digestório. A gente tem conhecimento de muitas dessas espécies, podendo falar sobre a Ascaris lumbricoide, a lombriga e também o Heterobius vermicularis, causador da oxiúria, o Ankylostoma duodenale, causador de angiostomose, e também vale destacar que algumas espécies também parasitam plantas, causando danos e apresentando diversas perdas comerciais e econômicas para muitas plantações. Referente à sua digestão, a gente pode perceber que eles apresentam uma excreção em formato de amônia e também excreção em formato de tubo, DH, porque as excretas que são retiradas dele através da nossa parede celular são eliminadas pelos renetes, estruturas que, como eu já repeti, são em forma de H, que se comunicam com o poro excretor. Os nemátodos apresentam também um sistema digestório extremamente completo e que sua excreção é dada de forma a resíduos nitrogenados, na forma de íons de amônia que se difundem também pela nossa parede corporal. A célula ganglionar excretora socorre nessa classe de adenopória e que inclui a maioria de nemátodos marinhos de água doce que vivem e também que englobam um conjunto de sistemas de canais lançados no pseudoceloma e que são eliminados pela nossa parede do corpo, que são referentes esses aos túbulos em H. Então, aqui também, né, a cutícula que foi citada anteriormente tem uma grande influência. Ela facilita essa excreção de um certo modo. Quando se estuda, quando está logo no início do estudo sobre a cutícula, eu imaginava que essa cutícula impediria a excreção dos íons, né, do, dos nutrientes, né, que foram absorvidos e digeridos. Mas, de certo modo, é o contrário. Ela facilita essa excreção de uma forma sistemática a qual o nematóide se adapta. Então, aqui no quinto tópico, a gente vai tratar sobre o sistema nervoso dos nematodos. Em seu sistema nervoso, a gente observa a presença de um sistema nervoso ganglionar, que se centraliza na região da faringe. Essa região aqui do início, onde podem ver o cursor, certo? A imagem detalha um pouco onde é
situada essa estrutura. Então possuem também dois cordões nervosos que estão ligados, que percorrem a região dorsal e ventral do corpo. Nas regiões da cabeça e da cauda estão encontradas diversas papilas sensoriais, que têm a função de permitir com que o organismo responda aos estímulos ambientais. Então, é um sistema nervoso bem simples, porém desempenha as funções necessárias para a sobrevivência do, do animal, do nematóide. Então, é basicamente isso que deve ser compreendido do sistema nervoso dos nematodos. No sexto tópico, Arthur volta a tratar sobre a reprodução dos nematodos. A sua reprodução é dada de forma sexuada, na qual eles apresentam dimorfismo sexual. O que é esse dimorfismo sexual? Ou seja, eles apresentam estruturas morfológicas extremamente diferentes, ou seja, exige um macho e uma fêmea para a sua reprodução, diferentemente das espécies que são hermafroditas. Os machos, por sua vez, apresentam uma estrutura em forma de gancho que ajuda na região da cópula para que ocorra a fecundação interna na fêmea, onde esse desenvolvimento pode ser tanto direto quanto indireto na espécie. Referente também ao seu ciclo biológico, falando aqui como um extra, né? Os nematóides ficam em formato de ovos e que apresentam 4 estágios juvenis, o J1 e o J4, adotando nessa escala de medida. E a forma adulta, tanto macho quanto fêmea, ao sair do ovo, é uma cópia do futuro adulto, porque a única coisa que eles apresentam é uma estatura pequena e que vão se desenvolver, mas que todos os seus sistemas, todos os seus sistemas são completamente desenvolvidos, menos o seu digestório, que já que é o mais completo, ele ainda estaria em fase de desenvolvimento. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento e com o crescente tamanho, eles podem atingir a fase adulta e amadurecer de forma sexualmente. Sendo assim, não há uma metamorfose completa sobre eles, portanto, o uso da expressão lava para designar os estágios imaturos não se mostra adequada, certo? Devendo, de certa forma, ser evitada ao se falar dos nemátodos. Então, pessoal, aqui a gente conclui a nossa apresentação. Pedimos desculpa caso não tenha sido compreendido de forma clara e objetiva. Tentamos facilitar essa aprendizagem, considerando aqui uma grande dificuldade para quem é leigo da tecnologia. E também peço desculpa se em algum momento tenha acontecido algum imprevisto e tenha o microfone captado algum ruído, algum choro de uma criança, no caso meu sobrinho aqui. Então, peço desculpas a vocês e espero termos Que contribuído a... na aprendizagem sobre o filo nematodo. Show, meu filho. Show? Show. Ei, mas você é um fresco, viu? Foi.